Renovações, possíveis vendas, venda da SAF, o que a gente pode esperar de 2025 do Vasco. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora nesse vídeo, que antecede aí a chegada de 2025 e o torcedor vascaíno busca ter mais esperança para esse ano que está chegando. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E olha, chegamos ao último domingo do ano. E muitas definições ainda não aconteceram no Vasco, né? Primeiro, o Vasco já tem algumas questões acertadas, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Daniel Fusato, o próprio Tietê, mas ainda não anunciou ninguém. O único anúncio que o Vasco fez foi do técnico Fábio Carille. Os outros anúncios não foram feitos pelo Vasco, não sei qual é a forma que o Vasco vai trabalhar nesse momento. O Vasco também não anunciou ainda a saída de Maicon, nem a saída de Léo, nem a saída de Galdames, nem Rojas, nem outros. Enfim, é uma caixinha de surpresa. O Vasco quer iniciar o dia 6 com a maioria de jogadores que vão estar disponíveis ao elenco para esse início de temporada. Temos uma competição importante, que é a Copa Sul-Americana, temos Copa do Brasil, temos Campeonato Carioca, temos Campeonato Brasileiro, tem aí um calendário que vai ser um pouco mais curto, porque tem uma parada lá em junho, por causa do Super Mundial de Clubes. Enfim, o Vasco continua no mercado, tentando buscar um zagueiro, mais um atacante, jogadores para o lado de campo, mais um jogador ali, quem sabe para trazer mais um lateral. Essa é a expectativa do Vasco no mercado. Mas, nesse momento, o Vasco tem 4 reforços acertados. Falta ainda aquela questão de passarem por exames, de serem aí confirmados pelo clube, mas já nos bastidores, esses jogadores, Lucas Freitas, Tietê, Daniel Fusato, o próprio Lucas Oliveira, estão acertados com o clube. E aí muita gente pergunta: qual o futuro do Vasco? A venda do Vasco. É um assunto que, querendo ou não, caiu no esquecimento nesse momento, né? Pouco se fala no Marinax, no russo, lá no italiano, não se fala muito. Por quê? Existe um processo na justiça que deverá acontecer no próximos mês aí, se eu não me engano, no dia 29 de janeiro, né, daqui a um mês, no ano que vem, que vai definir muito aí sobre aquele processo que existe entre ECAP e Vasco. Então, a definição, como eu já tinha dito aqui a vocês em diversas lives, como eu já falei em vídeos, não acontecerá nesse momento para essa janela de transferência. O Pedrinho e o Marcelo Santana serão os cabeças, estão sendo os cabeças, junto com o Carlos Amodeu, com o próprio Felipe, das contratações que o Vasco irá fazer para esse início de temporada. Mas o Vasco, sim, busca uma venda, mas eu já diria para vocês, como eu venho dizendo há muito tempo aqui, apesar da gente noticiar que tem interesse e tudo mais, o Marinax é um cara que se interessa pelo Vasco, que não será um negócio que vai acontecer a curto prazo. Você não verá o Vasco aí nos próximos um mês, 2 meses, vamos dizer assim, vendido para um novo comprador, porque existe todo o processo na justiça, né? Existe tudo isso que está acontecendo na justiça entre Vasco e ECAP, que é com quem ficou a partir da 77. Sobre o estádio de São Januário, aí já é outra situação que muita gente estava perguntando. Ah, Léo, acho que não vai rolar isso e aquilo. É um projeto de lei. O Vasco vai vender o potencial construtivo e esse dinheiro só pode ser utilizado na reforma de São Januário e ali onde está o entorno de São Januário. Isso deve acontecer, ainda não está marcado quando isso irá acontecer, quando o Vasco vai anunciar a venda, porque precisa ainda de uns trâmites burocráticos, porque é um projeto de lei, já foi aprovado pela prefeitura, o Vasco precisa também acertar com o comprador para poder ter essa cessão do local que passará a ser utilizado como potencial construtivo. E aí vem aquela pergunta: o que esperar do Vasco em 2025? Primeiro,
não vamos esperar grandes contratações, não vamos esperar grandes investimentos. O Vasco tem mostrado isso no mercado. O Vasco tem ido em busca de jogadores baratos, jogadores que não. O Vasco até então não fez nenhum tipo de investimento. Você vê que o Lucas Oliveira, o Vasco acerta com o Cruzeiro para vir de graça, Lucas Freitas de graça, Tietê de graça, Daniel Fusato de graça. A maioria dos negócios que o Vasco está fazendo é de graça. Muito pouco provável que o Vasco faça alguma compra de jogador, só se vender. O Vasco ainda busca a venda de alguns garotos, como eu falei, teve a questão aí do próprio Ryan, que até o momento a proposta não chegou inteiramente. O Matheus Carvalho também foi muito e muito sondado, observado por vários que estão nesse momento, estavam em São Januário observando o futebol do jogador. Tem a questão do Lucas Piton, Leandrinho recebeu proposta, mas nesse momento não tivemos nenhum tipo de acerto ainda de venda desses jogadores, que são tidos como importantes para que a máquina gire, para que o Vasco tenha um investimento nesse ano de 2025. Óbvio que o Vasco tem aí receita com a venda do Palácios, receita com a possível venda do Paulinho, que vai gerar o Vasco 11 milhões, mas o Vasco precisa de mais do que isso para poder sobreviver nesse ano de 2024, que ainda é um centro de dúvidas. Ainda não sabemos se o Vasco terá investidor ou não. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. É o que a gente sempre fala, é uma janela de transferências atípica, que a gente não tem tantas informações assim, não temos tantas especulações, apesar de tudo que acontece, a gente filtra muito aquilo que é verdade, aquilo que não é. A gente já viu falando aí de Lanzini, eu já soube que não tem essa situação do Lanzini. Enfim, a gente vai aí trazendo para vocês sempre aquilo e a análise do que a gente está vendo aí nos dia a dia do que pode acontecer no Vasco. Então, aquele abraço, muito obrigado, saudações vascaínas, deixa seu like aqui se você gostou do vídeo, compartilha bastante os nossos vídeos e a gente vai ter aí em breve um vídeo trazendo aí alguns nomes que poderiam se encaixar no Vasco. Tamo junto, até a próxima e valeu!